Mais um vídeo aqui no canal e dessa vez uma análise para locação de poço no município de Oliveiros, Paraíba. E a situação do cliente é a seguinte: ele tem uma propriedade muito grande, tem até um açude no meio da propriedade, já perfurou alguns poços, alguns secos e outros produtivos, porém de água salobra. E ele me passou o seguinte: Leonardo, eu quero um poço, mas não adianta ser um poço de água salobra ou de água salgada, eu preciso de um poço de água doce. E aí eu vou mostrar a vocês aqui nesse vídeo como é que eu fiz para tentar suprir a necessidade do cliente em locar o poço de água doce. Antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever no canal e curtir esse vídeo para aumentar o alcance dele no YouTube. E também, se você é de alguma região de água salobra, coloca aqui um relato para a gente nos comentários para a gente discutir nos próximos vídeos. Com isso, vamos à tela do computador ver a metodologia utilizada. Estamos aqui na tela do computador e essa aqui é a propriedade do cliente. Vou mostrar uma novidade para vocês, que a gente sempre busca novas ferramentas e tecnologias para poder trazer na análise e conseguir entregar um resultado ainda mais preciso e seguro aos clientes que nos contratam. Então aqui eu tenho uma imagem de NDMI. Essa aqui é a imagem NDMI, que ela utiliza imagens do satélite Sentinel-2A e trabalha em uma composição colorida com a relação do infravermelho próximo, infravermelho distal e do vermelho. E aí gera esse tipo de imagem que nos mostra onde tem umidade ou então curso de água. Então o açude do cliente é esse aqui que vocês estão vendo, esse azulzão. E onde a gente está vendo o azul ou locais mais azulados é onde tem umidade ou corre água. Então, para fazer essa análise eu utilizei bastante dessa imagem e também do SRTM, que é aquela imagem de relevo que vocês já viram aqui no canal, principalmente para quem já acompanha mais tempo. Para quem é novo, é uma imagem que mostra a topografia do terreno. Aqui está o SRTM dessa folha, já que os poços que o cliente tem, mostrando para vocês aqui: poço de água salgada, poço marcado pelo GPS, poço de água salgada, poço seco, poço de água salgada e outro ponto marcado. A gente também tem aqui os poços da região, que são esses símbolozinhos aqui com valores de profundidade e vazão, mas a gente vai falar deles mais na frente. Voltando ao SRTM, e aqui temos uma visão mais ampla do relevo. Temos algumas estruturas aqui bem fáceis de mapear, a gente não vai entrar muito nesse ponto, mas eu vou mostrar a vocês. Nessa região eu sei que tem um granito, que está marcado como um corpo granitoide indiscriminado do brasiliano. Essa informação, junto com essa feição aqui que eu vou marcar, que é um pouco arredondada, ela confirma o granito, porque granitos recentes, eles geralmente têm essa forma circular no relevo. Se ele tivesse alongado como essa feição aqui, que não existe, eu só estou mostrando aqui como poderia estar também, ele seria um granito antigo que passou por processos tectônicos e alongou no sentido NESW. Porém, pelo relevo, é um granito recente, tanto que ele é indiscriminado. Geralmente, um granito que não foi muito estudado ainda, não tem tanta relevância, ou que passou por algum processo tectônico importante. Quando a gente junta a imagem de satélite, imagem NDMI e imagem de relevo, a gente consegue fazer extrações e interpretações bem interessantes. Vou começar aqui com a imagem de SRTM e também a imagem do NDMI. Essas fraturas que foram extraídas através da imagem de SRTM, quando a gente coloca o NDMI, vê que de fato existe um curso d'água, uma umidade nesse local onde está a fratura, a gente consegue interpretar que existe ali um riacho-fenda, um curso d'água se aproveitando de um fraturamento. É um local muito bom para a locação de poço. Aqui abaixo a gente tem outros pontos também, não necessariamente riachos-fenda, mas fraturas boas para água também. Já quando a gente vai trabalhar com as três imagens, a gente pode fazer isso aqui, trabalhar com transparências. Então eu vou colocar aqui 80%, CRTM deixa como tá, vou botar aqui 50% e colocar a imagem de satélite por baixo. Com isso a gente consegue ter confirmação do que é curso d'água ou zona de umidade. Eu vou tirar aqui o SRTM para ajudar a visualizar melhor e percebam que onde tem um curso d'água a gente consegue ver claramente. E aqui nessa região que está azulado não tem curso d'água
porém tem uma zona de infiltração de água, tem bastante umidade. No entanto, voltando aqui para a terra do cliente, a gente fez esse procedimento de extração de fraturas, de drenagens, utilizando tanto o NDMI quanto o relevo e imagem de satélite, porém a gente precisa alocar um poço de água doce. E a partir daqui, dessa análise de ver onde são os melhores pontos para a água, a gente começou a metodologia diferente e específica para esse tipo de serviço. E ela consiste no seguinte: aqui temos os tipos de rocha que estão dentro da propriedade do cliente. Então esse verde é o Auger Gneiss, aqui é um metagranito migmatito e aqui um biotita granito. O que a gente fez foi utilizar os poços da região e fizemos uma análise das características químicas desses poços. Então, alguns poços no Cearas, além de dados de vazão e profundidade, também tem os dados de análise química. E eu trouxe eles aqui para a gente dar uma olhada. Então, o poço do granito, que é essa litologia aqui mais rosa, ele apresentou algumas características e a gente vai comparar com o poço do migmatito. Então no granito a gente tem esse poço com entrada de água perto de 10 e de 20 metros. Aqui estão os dados de análise química e aqui uma avaliação. Quanto ao cloreto, a gente tem 2.100 mg por litro, que é bastante elevado, praticamente 10 vezes mais, 8 vezes mais na verdade, do que o limite para água potável, que é de 250 mg por litro. O resíduo seco, que são os sais totais, 4.154 mg por litro, enquanto o limite para água potável é de 1.000 litros. E o sódio, outro exemplo aqui, 853 mg por litro, enquanto o limite é 200 mg por litro para água potável. A dureza total é moderada, está abaixo dos 500 mg por litro. Nitratos está dentro do limite, sulfato um pouco acima. Essa aqui não é uma água que a gente vai engarrafar para vender água mineral, porém ainda pode ser utilizada para alguns tipos de consumo, principalmente para dar para o gado beber. Já aqui no poço do Gneiss, a gente tem um valor um pouco abaixo do cloreto, mas ainda assim muito elevado. A gente tem o bicarbonato muito alto, 262 mg por litro. Resíduo seco a gente tem aqui 19.580 mg por litro. Praticamente já coloca como uma água salgada ou salobra. Dureza total 4.300 mg por litro, sendo que o desejável é 500 mg por litro. A alcalinidade total também está acima, oxigênio consumido está ok, mas só essa questão aqui dos resíduos secos, que são os sais totais, já temos uma água extremamente salgada ou salobra. Vendo isso, que esse poço do granito aqui é possível de utilizar no consumo rural, a gente buscou marcar na litologia do granito. E voltando para a propriedade do cliente, a gente só tem essa porçãozinha aqui como o granito dentro da propriedade. E aí a gente marcou esse ponto. Vou mudar aqui a simbologia. Aqui está o ponto dentro do granito, em cima da fratura que seria o Riacho Fenda. E mais acima a gente marcou um outro ponto de menor potencial, que é perto do ponto de GPS, que o cliente me passou como alocação de outro marcador. E aí eu dei uma olhadinha nesse ponto, vi que aqui de fato tinha uma zona de umidade que está paralela à zona de fraturamento e pode ser um ponto bom que foge desse fluxo principal das águas, porque até no poço do granito, se você tem uma água salobra e você tem várias fraturas se conectando no aquífero, você pode pegar uma água salobra e contaminar a água de um aquífero do granito, por exemplo, que é de água doce. Então, mesmo esse poço aqui locado, existe um certo risco e aqui está mais isolado. A gente pode ver através da imagem de NDMI que aqui a gente tem uma zona de umidade paralela com a zona de fratura e não está conectada com o fluxo principal. Já o poço abaixo que a gente marcou, a gente tem uma conexão com o fluxo principal vindo daqui, tanto de cima, passando por essa zona de água salgada, porém também tem esse fluxo daqui que vem do granito, que provavelmente é de água doce. No mínimo a gente espera uma água moderadamente salgada, salobra, mas que ele consiga utilizar, e tudo isso é passado ao cliente. Perspectiva de vazão desse poço não é muito alta,
Aqui eu considero que vai dar cerca de 2.000 litros. Está bem locado, porém a região não é uma região muito boa para água de poço artesiano. Mais uma vez mostrando como a geotecnologia auxilia nos estudos da geociência. E se você gostou desse vídeo, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, compartilha com os amigos e coloca nos comentários qual é a sua região, se a sua região é de água salgada, de água doce, poço de alta vazão ou poço de baixa vazão. Um abraço e vejo vocês no próximo vídeo.